Eu estava saindo do banho, minha esposa pegou uma faca e tentou cortar meu pênis fora. Olá, eu sou Ricardo Fragoso e a história que eu vou compartilhar com você hoje é incrivelmente dolorosa e vergonhosa. Tem a ver com meu problema de ereção que me humilhou, quase arruinou meu casamento e a minha vida. E a única razão de eu estar contando isso pra você é porque durante esse pesado e horrível capítulo da minha vida, eu fui capaz de descobrir a verdade sobre a disfunção erétil que ninguém nunca contou pra você. A real causa da disfunção erétil não tem nada a ver com baixos níveis de testosterona. Na verdade, de acordo com a Universidade de Colômbia e outras universidades, se você tomar suplemento de testosterona para curar sua disfunção erétil, você está cometendo o maior erro da sua vida. E o mais importante que você vai descobrir nesse rápido vídeo é como eu consegui curar permanentemente o meu problema com ereção sem suplementos, sem tomar pílulas como Viagra, que é altamente prejudicial à sua saúde, principalmente o coração. E nem pagar R$5.000 por um tratamento de reposição hormonal que só funciona em 5% dos homens. Eu vou te mostrar como eu consigo solucionar esse problema de uma vez por todas e como agora eu consigo desfrutar de uma ereção completa e duradoura sempre que eu desejar. Até parece que eu consegui voltar no tempo e ter as mesmas ereções vigorosas e potentes que eu tinha quando mais jovem. Na realidade, muito mais potente do que antes. Agora, literalmente, eu estou dando prazer à minha esposa como nunca havia dado em toda a minha vida. É uma sensação incrível, eu achei que jamais sentiria isso. E justamente por isso estou gravando essa apresentação, porque sei que tem muitos homens passando pelo mesmo problema que eu passei. E por sorte, descobri a solução perfeita e quero compartilhar com todo mundo. Depois de aplicar esse método, você vai experimentar as ereções mais potentes, duradouras e completas até o final da sua vida. E não importa a idade que você tenha, se você sofre de disfunção erétil grave ou se você não tem um problema e só quer acrescentar um aumento de energia e potência na sua vida sexual. Agora, se você está desconfiado ou achando que isso tudo é bom demais para ser verdade, eu entendo perfeitamente. Isso também aconteceu comigo. Eu também achava que a única solução para o meu problema de ereção seria tomando Viagra, mas essas pílulas fazem extremamente mal para a sua saúde, principalmente se você já tem algum problema no coração. Por isso, fui obrigado a ir atrás de uma cura permanente e encontrei. Portanto, assista a essa apresentação até o final agora mesmo, porque a qualquer momento esse site pode ser tirado do ar. Por quê? Porque as grandes companhias que vendem essas pílulas e valem mais de 200 bilhões de dólares não querem que você conheça esse tratamento. Querem que você continue gastando milhares de reais por ano em pílulas para que eles continuem faturando. Portanto, se você quiser mudar o rumo da sua vida sexual, assista essa apresentação agora até o final. Para começar, eu vou explicar para você a simples ciência por trás da minha descoberta e mostrar para você como direcionar seu problema de disfunção erétil com uma simples e já comprovada técnica. É o caminho para finalmente ter sua vida sexual de volta. Como eu mencionei, meu nome é Ricardo Fragoso, eu tenho 52 anos e eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Faz quase 4 anos que a minha esposa Beatriz tentou cortar meu pênis fora. Como você pode imaginar, foi totalmente inesperado, especialmente porque aconteceu no aniversário de 50 anos dela. Eu já sabia que ela andava um pouco estressada por estar comemorando seu 50º aniversário, mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo dentro da cabeça dela. Eu pensava que isso era típico da idade. Decidi comprar uma linda joia, como eu sempre fiz no passado, para acalmar a situação. Ela estava de olho em um bracelete há tempos, então eu tinha certeza que isso iria funcionar. Mas eu estava errado. Eu planejei levar ela em um jantar romântico e lhe dar o bracelete de sobremesa. Mas foi um longo dia de trabalho, então eu resolvi ir para casa mais cedo. E mal sabia eu que quem iria ser surpreendido naquele dia era eu. Eu queria fazer a melhor das surpresas, então eu estacionei no pátio do vizinho e entrei pela porta dos fundos. Em uma mão, eu tinha um bracelete de diamantes e na outra, um grande buquê de flores. Eu estava muito orgulhoso de mim mesmo, e isso estava se tornando um grande aniversário depois de tudo que aconteceu. Quando estava caminhando na ponta dos pés até a cozinha, eu escutei ela conversando com outra pessoa no quarto. Quando eu prestei atenção, percebi que ela não estava apenas conversando, ela estava chorando muito. Ela estava sentada no sofá com sua amiga Karen, que estava a consolando. Ela me cortou o coração. Sim, eu amo ele, ela falava para Karen. Ele é um bom homem. E nós somos casados há 30 anos, mas honestamente, eu sinto falta de sexo. Eu sinto muita falta. Mais que isso, eu sinto falta de ter um homem de verdade. Eu estava apavorado com o que escutava. Então ela continuou. Ele foi o primeiro homem que me deu prazer de verdade. Agora, é como se ele não soubesse mais que eu sou uma mulher. Isso faz eu me sentir pouco atraente. Então eu nunca mais vou sentir prazer até o final da minha vida? Eu já estava completamente chocado com tudo aquilo que estava escutando. Mas então, veio o golpe final. Eu estou embaraçada para admitir isso, mas quando eu estou fora, eu me sinto atraída por outros homens. Eu realmente gosto. E quando estou sozinha, eu me pego pensando nesses outros homens e como seria uma noite de amor com eles.
Eu não tenho certeza se eu quero isso realmente, mas é algo tentador. Então meu coração acelerou e eu senti uma dor no peito, como se aqueles segundos fossem eternos. E a dor parecia ficar cada vez mais incontrolável conforme ela falava. Eu não tenho certeza como eu saí da casa ou como eu cheguei na frente da confeitaria do Marquês, mas eu estava lá. Eu estava me sentindo fracassado, me sentindo péssimo. Eu estava brabo, com raiva. Eu não sei se alguém já apontou uma faca para o seu pênis, mas quando sua esposa casada com você há 3 décadas diz que você não é um homem de verdade, quando ela se sente mais atraída e imagina fazer amor com outros homens, não tem nada que explique o quão fracassado você se sente. Como se você tivesse deixado de lado a pessoa que mais importa na sua vida. Você não consegue satisfazer sua própria esposa. Eu pensei que eu deveria ir a um psicanalista naquele momento, mas o problema era que ela estava certa. Se eu for realmente honesto, eu não estava funcionando direito mais. E não estava dando prazer a ela. Claro, nós dormimos na mesma cama, mas desde que meu problema começou a piorar, eu comecei a desistir. E as pílulas que meu médico me receitou fizeram efeito no começo, mas teve muito efeito colateral. E não foi só enxaqueca, diarreia, dor no peito. Eu passei muito tempo errando e acertando. Ou seja, não era algo garantido que me daria uma ereção. E se você já teve isso, você sabe que não existe nada mais humilhante para um homem do que ter que comprar pílulas azuis na farmácia, porque você não consegue mais ficar com seu pênis ereto. É como não se sentir um homem de verdade. É horrível. Se eu não tomasse nenhuma pílula, era certo que eu não teria uma ereção. Só que quando eu tomava, apenas uns 30% das vezes eu conseguia enrijecer o meu pênis. O suficiente para conseguir uma breve relação sexual. Não era nada garantido. Em certa ocasião, comecei a transar e conforme eu transava, eu fiquei totalmente envergonhado, porque eu estava mole como um espaguete. Eu não conseguia agradar minha própria esposa. E esse é o tipo de coisa que você não fala com qualquer um, a não ser com quem teve isso 10 vezes pior. É importante para você saber, eu costumava ter ereções longas e duradouras quando eu queria. Eu nunca tive esse problema antes dos 35 anos. Era comum eu fazer sexo diariamente ou até mesmo várias vezes ao dia, e sempre agradar minha esposa. Sempre. Perder isso? Bom, isso machuca profundamente. E foi assim que eu me senti naquela confusão toda. Eu fiquei sentado, pensando, em frente à confeitaria do Marquês naquela noite. Pensando na minha vida, como isso tudo foi acontecer, o que tem de errado comigo, por que isso tem que ser tão difícil? Será que isso é algo natural da idade? Se for, ficar velho é uma merda. Na verdade, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas eu não poderia viver sabendo que minha esposa não me achava um homem de verdade. Isso é humilhante. Eu decidi ali mesmo fazer tudo o que poderia para resgatar minha masculinidade e acabar com a minha disfunção erétil e colocar um fim nesse terrível capítulo da minha vida. E eu gosto tanto de sexo que eu estava determinado para descobrir o que essas tradicionais prescrições para disfunção erétil faziam. E o mais importante, ver se eu finalmente encontrava outras soluções que pudessem funcionar sem efeitos colaterais. Durante o mês seguinte eu passei todas as tardes no meu escritório, por horas e horas, pesquisando na internet por uma resposta. Ter passado horas trancado no meu escritório ajudou no seu relacionamento? Não, de maneira alguma. De fato, isso fez as coisas piorarem. Eu pensava que ela estava com medo que eu tivesse outra mulher ou que estava evitando ela. Ou, bem, quem vai saber. Mas o que realmente eu queria é que ela soubesse que tudo o que eu estava fazendo era porque eu amava muito ela. Veja, eu estava obcecado. Eu me convenci de que ia encontrar a cura. Algo natural, algo que acabasse de verdade com o meu problema. E se eu encontrasse a cura para acabar com o meu problema de ereção, tudo ficaria bem. Era isso que eu estava dizendo a mim mesmo. Porque não importa quão jovem ou velho você é, se você não tem uma vida sexual saudável com sua parceira, você arrisca qualquer coisa. Porque sem uma vida sexual boa, vocês não vão ser nada além de colegas de quarto, certo? Eu precisava que minha esposa soubesse como ela sempre me excitou durante esses 30 anos. Como você pode imaginar, eu percorri vários obstáculos, mas descobri uma informação chocante. Que tipo de informação? Bem, para começar, essas terapias de disfunção erétil, que você sempre escutou em TVs e revista, funcionam apenas com 5% dos homens. Médicos da Columbia University e outras respeitadas universidades norte-americanas têm mostrado que o tratamento de reposição hormonal não só não beneficia a maioria dos homens, mas também essas injeções e cremes, que custam R$ 5.000, podem ter efeitos colaterais gravíssimos, como ataques de coração, coágulos de sangue e também câncer de próstata. Não é de se admirar que a FDA está pensando em proibi-los. E apesar de eu já ter tomado essas pílulas azuis, eu queria entender como medicamentos como Viagra, Cialis e Levitra funcionam. Eu fiquei chocado quando eu aprendi que essas drogas podem causar perda de memória, perda de visão ou problemas de surdez e até problemas de arritmia e dores no peito. Acredite ou não, isso é apenas uma pequena amostra sobre a potência desastrosa desses efeitos colaterais. Então, aqui estou. Eu tenho feito essa pesquisa noturna por um mês. Eu estava no fim e parecia que as minhas opções estavam se esgotando.
Eu fui tão longe para ver se existiam exercícios que eu poderia improvisar nas minhas ereções. E antes de você rir, pense sobre isso. Ereções são sobre receber sangue no seu pênis, correto? Então, aumentar a circulação poderia ajudar. Você já deve saber, mas não existe nenhuma pesquisa que conecte exercícios para melhorar sua ereção. Mas não seria um horror tentar, não é? Eu tenho certeza que ir na academia mais vezes pode ser uma coisa boa, e isso pode te ajudar com sua disfunção erétil. Então, um mês se passou desde que minha esposa me chamou a atenção sobre minha masculinidade. Eu passei 24 horas por dia, todos os dias, tentando encontrar a solução. Eu iria viver o resto da minha vida em um casamento quebrado, como meio homem, incapaz de satisfazer minha própria esposa? Ou pior, poderia perder ela para outro homem. Eu não poderia pensar em Beatriz com outro homem. Mas era isso que ia acontecer. Só de me lembrar das palavras daquele dia, me sinto péssimo. Sim, eu me senti totalmente fracassado. Mas eu estou me lembrando do quanto Beatriz disse que queria seu marido de volta. E como isso só desesperava. Então, eu tinha 3 escolhas. Eu podia ficar brabo com ela, mas não foi tão difícil admitir que ela estava certa. Eu poderia não fazer nada, mas obviamente eu não queria isso. Ou eu poderia continuar tentando encontrar a resposta. Eu nunca fui muito otimista, mas naquele momento eu sabia que ia encontrar a cura. Eu não ia falhar. Tudo dependia de mim para encontrar a cura para acabar com o meu problema de ereção. E eu sabia que eu tinha que encontrar isso rápido, ou seria tarde demais. Então, eu continuei, noite após noite, eu continuei agradecendo minha sorte por ter feito isso. Por quê? Porque poucos dias depois eu me deparei com algo que poderia ser a salvação que estava procurando. Algo que me desse até hoje a habilidade de ter ereções quando eu quisesse. Fortes, firmes e mais potentes do que nunca. E agora, essa mesma solução tem permitido vários homens, assim como você, a ter esse mesmo resultado maravilhoso. Foi assim que aconteceu. Então, como você pode imaginar, eu estava bastante desanimado. Eu não via solução além dos tradicionais medicamentos. Era tudo um beco sem saída. Então, antes de eu desistir, eu escolhi ir mais a fundo. Eu estava indo além dos produtos que tratam a disfunção erétil e queria encontrar qual a raiz do problema. Quando você se dedica aos estudos sobre o que desencadeia a disfunção erétil, você percebe que não é uma ciência complicada. Você provavelmente pensa que isso é muito complicado, super científico, mas quando você entende de verdade, você percebe que é algo básico. Deixe-me explicar. E não se preocupe, você não precisa ser bom em anatomia para entender o que eu quero compartilhar. Para entender a causa da disfunção erétil, nós precisamos entender o que acontece quando você tem uma ereção. Seu pênis tem 2 câmeras nele, que se chamam cavernosa e corpórea. Essas câmeras são formadas por vasos sanguíneos. Você pode pensar que elas são tipo esponjas. Quando você é estimulado, esses vasos supostamente se abrem ou relaxam para permitir que o sangue das suas artérias entre neles. Você provavelmente está percebendo aonde isso vai dar, certo? Então, uma vez que eles estão preenchidos e pressurizados, voilá! Você está tendo uma ereção. Coisas bastante simples. Eles se transformam. Ocorre um bombeamento de sangue, cria-se uma pressão e lá vai você. O problema é que, se você sofre de disfunção erétil, ou apenas não parece ter ereções firmes e grandes como você era acostumado, as coisas não estão funcionando como você queria. Por quê? Para explicar de um jeito mais simples, esses vasos sanguíneos no seu pênis simplesmente não estão relaxando. E o resultado disso é que o sangue não está circulando direito no seu pênis. E se isso não acontece, não existe ereção. É simples. De fato, essa questão é o coração do problema de disfunção erétil. Não é algo da sua cabeça, não existe nada de errado com você. Não é porque você é amaldiçoado, e isso não é algo natural da idade. Muitos estudos das maiores universidades norte-americanas têm demonstrado isso. Seus vasos não estão relaxando e se abrindo, o sangue não está fluindo, ereções não estão acontecendo. É isso, fim. E isso me faz pensar que pílulas não podem ser a resposta para algo tão fundamental, tão natural, tão básico que é ter uma ereção. O melhor caminho para resolver isso não é usando drogas e remédios. Eu estava tentando encontrar algo e até comecei a analisar os antigos remédios. Acontece que essa coisa que nós chamamos de disfunção erétil mostrou-se ao longo dos anos que cada cultura tem sua maneira de tratá-la. E acredite em mim, algumas curas lá fora são tipo corações de crocodilo, besouros moídos e até bode e testículos de macaco. No entanto, existem alguns que não vão tão longe como flor de lótus. Então, eu tentei tudo o que eu podia e documentei todos os meus resultados. Lamentavelmente, esses resultados foram completamente frustrantes. E até pensei que mesmo se esses remédios tivessem efeitos colaterais, não seria tão horrível se eles funcionassem de verdade. A mistura de ervas que eu encontrei na internet e a comida que era para eu comer não funcionaram. Eles fizeram eu me sentir doente do estômago, tonto, e isso cheirava muito estranho. Então eu pensei que a minha esposa não ia me querer de maneira alguma. Ao mesmo tempo, eu também comecei a explorar coisas como yoga tântrica, meditações, exercícios de relaxamento. Tudo que eu tentei fez meu corpo relaxar. E mesmo que eu me sentisse mais calmo, isso não fez nenhuma diferença, nenhuma mudança. Mas eu comecei a sentir que estava perto de vencer.
Então, eu comecei a olhar as pesquisas de biologia para ver se encontrava pistas, e foi aí que as coisas começaram a se encaixar. Veja, eu descobri que nossos corpos são preenchidos com certas enzimas, aminoácidos e substâncias naturais que são diretamente responsáveis pelo relaxamento dos vasos sanguíneos e o crescimento de volume de sangue que bombeia o seu corpo. Se você não tem o suficiente disso, coisas como disfunção erétil podem acontecer. E aqui está a coisa mais louca. Você pode encontrar essas enzimas e aminoácidos todos os dias em comidas e suplementos. Coisas que estão agora na prateleira do mercadinho da esquina ou na loja de comida saudável. Nesse momento, eu estava procurando por algo que abrisse os vasos sanguíneos e aumentasse o volume de sangue. Em outras palavras, se pudesse apenas determinar quais desses componentes naturais funcionam efetivamente, no pênis especificamente, algo que funcione para ter ótimas ereções novamente. Bem, eu tive um pressentimento que não tinha outra opção, era isso mesmo, então fui atrás disso. Por dias, eu vasculhei pesquisas, artigos procurando pelo nome dessas milagrosas enzimas e aminoácidos. Nenhuma dessas pesquisas era especificamente sobre disfunção erétil, mas eu tinha o pressentimento que estava no caminho certo. Uma vez que eu tinha uma lista bastante abrangente, eu comecei a pesquisar por comidas e suplementos que contêm esses componentes. Eu fiquei surpreso em como tinham alimentos com esses componentes e uma parte deles estavam disponíveis. Então, com essa lista em minhas mãos, eu fui na mercearia, comprei a mais estranha seleção de comidas e comecei a testar todas as noites. Como todas as minhas outras pesquisas, eu anotei tudo. Bom, quanto mais eu esperava por um resultado, nada acontecia. No mês seguinte, eu testei mais de 50 diferentes combinações de variadas comidas e suplementos. O resultado? Você adivinhou. Nada. Mas o lado bom foi que eu aprendi sobre comidas diferentes que eu nem sei pronunciar o nome. Muitas dessas eram bem saborosas. Mas esse não era o foco da minha pesquisa. Eu e minha esposa estávamos ficando cada vez mais afastados e tivemos uma grande briga. E eu ficava pensando quando fui dormir, o quanto eu a amava, e o quão ruim era estar deixando ela ir. Eu acordei na próxima manhã e fiquei na cama um pouco, apenas pensando sobre o dia que eu tinha pela frente. Eu não tinha dormido bem, Beatriz já estava de pé e eu pude escutar ela fazendo café na cozinha. E de uma hora para outra, aconteceu. Meu pênis começou a ficar duro. Eu tive uma enorme ereção, muito grande. Eu não podia acreditar. Eu pensei que talvez eu estivesse sonhando, mas não, era real. Eu pulei da cama, corri para a cozinha, agarrei a mão da minha esposa e coloquei a mão dela na minha ereção. Ela ficou confusa no começo, mas quando ela sentiu o quão difícil era para eu ter aquilo novamente, ela percebeu o que eu estava pensando. Em poucos minutos, nós voltamos para a cama e tivemos um dos melhores sexos das nossas vidas. Em um instante, toda a dor, todo o medo e toda a tristeza foram embora. Nós tivemos um dos melhores, mais apaixonantes e eróticos sexos. Algo que não tínhamos há anos. Depois de ela ter o terceiro orgasmo, ela perguntou: o que está acontecendo? Ela quis perguntar se eu tinha tomado uma dose de Viagra ou outra droga. Foi naquele momento que eu contei para ela toda a verdade. Tudo. Desde a parte que eu escutei ela conversando com a amiga, eu dirigindo até a confeitaria do Marquês e sentindo como se o mundo tivesse caído na minha cabeça. Não me sentindo como homem de verdade, incapaz de satisfazer a minha própria mulher. Eu contei para ela toda a minha dor, raiva e, claro, eu contei para ela tudo o que estava fazendo durante 4 meses, tentando ter minha virilidade de volta. A primeira reação dela não foi o que eu esperava. Ela ficou chateada comigo porque eu não contei para ela tudo o que estava acontecendo. Mas entre esses momentos ela continuava repetindo: você realmente me ama. E como eu não sabia o que estava acontecendo, eu temia o pior. Nós conversamos por 30 minutos e depois ela disse: vamos fazer isso de novo. Então, uma avalanche de pensamentos me atingiu. E se eu não conseguir ficar erétil de novo? E se aquilo foi uma casualidade? E se eu decepcionar ela de novo? Eu estava nadando nesses pensamentos quando Beatriz começou a beijar meu pescoço. E PEM! Aconteceu de novo. Eu tive outra ereção que foi mais poderosa do que a primeira. Foi inacreditável. E foi naquele momento que a minha vida mudou pra sempre. Foi o momento que eu resgatei a minha virilidade. Nós fizemos sexo mais 2 vezes naquele dia e na manhã seguinte também. Sei lá o que eu fiz, mas funcionou. Agora, eu só tinha que descobrir o que eu fiz. Eu tinha comprado vários suplementos e comidas. Então eu precisava saber qual tinha sido a solução para o meu problema. Como eu tinha tomado nota de tudo, eu repeti tudo o que eu tinha feito no dia anterior no dia seguinte. E foi tão fácil. Envolvia consumir uma série de comidas juntas com específicos suplementos. Era isso. O truque era maneirar nas quantidades certas. Era apenas uma questão de seguir os mesmos passos. Funcionou? Bem, tudo que eu vou dizer é que eu só comi isso no jantar, antes de nós termos uma noite excelente. E foi isso que aconteceu, noite após noite, dia após dia.
Parecia que nós éramos jovens novamente. Nós fizemos mais sexo naquele mês que eu acho que fizemos em todo o nosso casamento. E isso não foi só em questão de quantidade, mas de qualidade de sexo. Minha mulher me olhava e eu me sentia provocado. Foi o melhor que eu podia imaginar. Eu rapidamente descobri que existia um grupo de comidas que eu podia comer que iam me dar esses resultados. Eu comia os aminoácidos e enzimas certos na hora certa do dia e combinava com os suplementos corretos. E eu continuava tendo grandes ereções duradouras, agradando e satisfazendo a mim e a minha esposa. O problema foi que eu estava tendo ereções demais. Eu não podia pensar na minha mulher que já começava a ficar duro. Isso era legal se eu estava em casa, não tão bom quando eu estava com meus chefes. Por sorte, isso foi fácil de resolver. Eu apenas ajustei minha dieta e diminuí a potência. E claro, eu documentei tudo. Foi nessa época que meus colegas e amigos me avisaram da minha grande mudança. O que está vendo? Você está diferente. E foi quando decidi contar para eles sobre a minha mudança. Pensei que se funcionou comigo, poderia ajudar alguém também. Todos os meus amigos que escutaram o que eu passei quiseram saber meus segredos para a ereção. Isso me deixou feliz. Quantos homens lutaram com os mesmos problemas que eu tive? Então passei alguns dias destilando toda a minha pesquisa. Eu anotei todas as comidas e suplementos que eles precisariam. Eu expliquei quando e como ingerir tudo junto, para ter melhores resultados, e ainda incluí uma sessão sobre o que fazer para eles terem os melhores resultados como eu tive. Como você pode imaginar, existem alguns céticos no grupo, mas não levou muito tempo para eles acreditarem. Afinal, você pode argumentar com uma ereção excelente, não pode? E na primeira semana, eu enviei por e-mail para meus amigos um guia caseiro, e eu fui recebendo cada vez mais ligações, textos e e-mails deles. Meu grande amigo e colega Anderson me chamou em um canto, um dia no trabalho, e compartilhou comigo como a disfunção erétil estava atrapalhando a vida dele com sua esposa. Ela até ameaçou deixar ele em algumas ocasiões. Ele achava que ela já o traiu. Eu já me senti como ele, então eu posso entender o que ele está passando. Assim como ele me contou, ele se sentiu aliviado e sorriu. Então, ele usou a minha fórmula com a esposa dele e tiveram noites excelentes, como se fossem jovens de novo. E depois disso, ele não parou de me agradecer. Eu tinha outros amigos que queriam receita também, mas eles não tinham disfunção erétil ou problema de ereção, mas me pediram receita só para melhorarem o desempenho na cama. Eles me contaram excitados, empolgados, que suas ereções tinham sido enormes e muito melhores, algo nunca visto antes. Isso se prolongou por um mês. Mais e mais pessoas queriam saber a receita secreta. Todas as pessoas do país queriam me encontrar para conversar. E então eu fiz uma escolha. Isso estava indo por um caminho estranho. Estava ficando um pouco embaraçado. Mas eu precisava compartilhar minha descoberta com o mundo. Homens que tiveram disfunção erétil ou que só querem ter uma vida sexual melhor precisam saber o que eu encontrei. Eles precisam saber que podem ter esses resultados também sem nenhuma droga. E foi por isso que você está nesse site. Eu considerei aproximar as grandes companhias de remédio com a minha descoberta, mas minha esposa não deixou. Claro, eles vão querer comprar isso de você, ela disse. Mas eles vão querer trancar seu segredo em um cofre, então ninguém vai ficar sabendo disso, entendeu? E ela estava certa. Você não pode patentear todas as suas comidas do dia a dia e os suplementos. E se você não pode patentear isso, você não pode ganhar dinheiro com isso. Companhias de remédio não são a resposta. Então, foi quando eu escolhi criar esse site, colocar esse rápido vídeo e fazer um guia para todas as pessoas. Um guia que batizei de Ereção Perfeita, para você ter uma solução 100% natural e livre de remédios para eliminar sua disfunção erétil, abordando a real causa e não apenas os sintomas. Eu passei meses montando esse primeiro guia que eu compartilhei com meus amigos e colegas em um programa abrangente, que dá a você tudo o que você precisa para acabar com esse sofrimento e resgatar sua masculinidade. A coisa mais sensacional é que todos os ingredientes podem ser encontrados em diferentes alimentos. Você tem uma série de opções. Até quando você for jantar fora, ninguém vai ficar sabendo que você está querendo tratar sua disfunção erétil. Além disso, o Guia Ereção Perfeita também permite que você ajuste a fórmula conforme sua situação. Isso significa que você pode querer mais ou menos conforme sua necessidade. É totalmente natural, tem zero efeitos colaterais e é 100% comprovado e garantido que vai funcionar com você. Quando você combina os ingredientes do Guia Ereção Perfeita, que são produtos encontrados em qualquer mercado, você vai ter tudo que você precisa para começar a ter ereções poderosas e longas com sua amada. O melhor de tudo isso é que uma vez que você usa o programa, seus vasos sanguíneos vão relaxar naturalmente. Você apenas precisa seguir passo a passo durante 12 dias. Você quer saber como é se sentir hábil para manter uma ereção por quanto tempo e quando você quiser? Sem nenhum sentimento de falha, nenhuma preocupação sobre se vai funcionar e nunca se sentir um fracassado de novo? Isso é possível. De fato, 42% dos homens já passaram por alguma situação desse tipo. Homens como Eduardo Moraes, do Rio de Janeiro, que fez meu dia se tornar incrível, graças a este e-mail que ele me enviou. Ricardo, eu quero te agradecer por compartilhar o Guia Ereção Perfeita, por compartilhar a sua história com caras de todo mundo como eu. Isso é muito corajoso. Você realmente merece um prêmio por ser tão aberto com esse assunto.
porque os caras tendem a esconder isso das pessoas. Aqui tem um pouco de minha história. Eu tive 6 meses sem nenhuma ereção antes de eu entrar no seu site, enquanto eu estava navegando na internet. Isso parece como uma piada, mas eu tentei várias pílulas, mas nunca tive resultado eficaz. Eu tentei, fui ao médico, que alegou que eu tinha uma condição baixa de ter ereções completas novamente, e que isso era por causa da idade. O único caminho era gastar uma fortuna com a cirurgia, que meu plano de saúde não cobria. Então, eu encontrei seu curso. Em 3 dias, eu estava tendo ereções incontroláveis. Hoje em dia, eu não tenho nenhum problema na cama. O Guia Ereção Perfeita funciona com 3 frentes de abordagem. 1. Para o sangue fluir no seu pênis. 2. Para fortalecer seus vasos sanguíneos. 3. Para limpar e rejuvenescer o seu sangue. Não tem nenhum tratamento que trabalhe com esses 3. Alguns até trabalham com um deles, mas não com todos. É claro, nós não estamos fornecendo band-aids como os outros. Nós estamos tratando a raiz do problema. Então, esse problema não vai mais voltar. Nunca mais. Portanto, você vai estar curado para sempre. E agora? Agora é hora de colocar esse sistema na sua vida e fazer sua vida sexual pegar fogo. Você quer isso? Ou você não está preocupado com isso e quer deixar sua mulher ir embora? Lembre-se que a maioria dos divórcios são iniciados pelas mulheres, e muitas delas são insatisfeitas com o sexo. Então você tem que se preocupar e se perguntar o que você quer. O que você quer escutar amanhã à noite? Enquanto os outros casais têm uma vida sexual que cai cada vez mais, imagine que você vai ter um sexo apaixonado até os seus 80 anos. Então é isso que eu digo. O Guia Ereção Perfeita vai responder todas as suas dúvidas. Então, vamos falar agora sobre o preço do guia completo? Disfunção erétil custa muito mais do que seu dinheiro. Custa sua felicidade, custa o seu casamento. E quando você perde seu casamento, quem mais vai querer você? Assim que vai ser se você continuar com disfunção erétil. O Viagra custa muito caro e chega a doer no bolso. Então, você não quer repetir o erro comprando remédios que são apenas um band-aid, né? Portanto, quanto custa você eliminar sua disfunção erétil de forma 100% natural e permanente? Para ter sua vida e seu dinheiro que você gastava em remédio de volta? Pela lógica, isso deveria custar muito caro. Considere toda a pesquisa, tempo e despesa para realizar esse guia. Isso deveria custar mais que R$1.000. Mas por sorte, você não vai ser escravizado. Eu realmente quero te ajudar, porque sei o drama que você está passando. E é por isso que o Guia Ereção Perfeita não custa R$1.000. Eu durmo toda noite com a consciência tranquila, porque deixei o preço acessível a todos que precisam da minha ajuda. Por isso, ele não custa 1.000 ou 500. O guia completo vai custar apenas R$299. Na minha opinião, é absolutamente justo. Ainda que eu queira o dinheiro pelo meu trabalho, eu vou estar ajudando os outros também. Eu lembro como estava ruim minha relação com a minha mulher antes de descobrir a fórmula, porque não havia contato físico. Esse curso vai te guiar para um suave regime. Então, você vai saber exatamente o que fazer desde o momento que você comprou o produto até você ter o melhor sexo da sua vida. Tenho certeza que você já está prestes a adquirir o guia completo. Mas antes, quero te dar um presente. Por ter assistido essa apresentação até aqui, é porque você realmente está interessado. E não vai ser agora que eu vou te decepcionar. Por isso hoje, apenas hoje, o valor do Guia Ereção Perfeita será de apenas R$99 ou em até 12 parcelas. Isso será menos de R$20 por mês. Todos os homens que compraram o curso estão muito satisfeitos. Me mandam e-mails e querem até pagar mais pelo produto, de tanto que funciona. E para mostrar que confio tanto nesse guia, e para te provar que tenho certeza que irá funcionar com você também, eu vou te dar uma garantia de 30 dias. Isso mesmo, você tem 30 dias para colocar em prática tudo que eu ensino no Guia Ereção Perfeita. E se não gostar, ou se por algum motivo quiser o dinheiro de volta, basta enviar um e-mail para e na hora iremos reembolsar 100% do valor. Sei que não é nada fácil comprar algumas coisas na internet hoje em dia. E justamente por isso, fiz essa parceria. Você tenha total confiança que você receberá em sigilo absoluto esse guia completo. É muito simples. Sua disfunção erétil vai ser eliminada totalmente ou você pega o seu dinheiro de volta. Nós garantimos a firmeza, força e tamanho do seu pênis. E para melhorar mais ainda, eu vou dar alguns bônus para você. Veja só o que você irá receber de graça ao adquirir o Guia Ereção Perfeita. Bônus 1. Chamado de ereção para sempre. Esse bônus vai ensinar como você deve agir para manter as suas ereções perfeitas até o final da sua vida. Bônus 2. Seu caminho para o sexo. Esse é um bônus bem interessante, baseado em um grande best-seller norte-americano, e diz como você deve se comportar para sua mulher sempre estar pensando em ti e louco para fazer sexo com você. Bônus 3. Os superalimentos sexuais. Você sabia que alguns alimentos podem fazer você se sair melhor na cama? Está tudo bem explicado nesse bônus. Seguinte. O Ereção para Sempre é vendido todos os dias por R$197. O Seu Caminho para o Sexo é vendido todos os dias por R$147. E os Superalimentos Sexuais é vendido todos os dias por R$97.
Somados com o valor da ereção perfeita, o total seria R$ 640 em produtos. Mas hoje, apenas hoje, você pagará apenas R$ 99 por todos eles. Ou seja, todos os bônus vão sair de graça para você. Então, coloque esse sistema em teste e veja como vai funcionar com você. Tenho certeza do teu sucesso na cama. Qualquer coisa, você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Ou seja, você tem zero chance de perder o seu dinheiro. Clique no botão Quero Começar Agora e nos vemos do outro lado. Abraços.